Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se bem. Eu sou o pastor Júlio Rocha e vamos meditar na seguinte pergunta desta feita. Qual era o problema, o autêntico, o verdadeiro problema dos Tessalonicenses com relação ao arrebatamento da igreja? Amém? É um assunto interessante que talvez você tenha respondido assim, correndo até aqui, mas eu quero chamar a sua reflexão nesta oportunidade para esta temática. Para qualquer pretensão nossa de imersão escatológica nas epístolas de 1º e 2º Tessalonicenses, nós temos que levar em consideração os seguintes aspectos. O primeiro é o seguinte: essas duas epístolas contêm a exata metade das revelações acerca do arrebatamento da igreja. Isso é fato. Isso porque as duas menções sobre o arrebatamento da igreja foram feitas por Paulo, uma em 1 Coríntios capítulo 15 e a outra em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Amém? E com respaldos em outros capítulos, tanto da primeira quanto da segunda epístola. Amém? Isso aí, uma profunda análise da biografia de Paulo vai mostrar para vocês que ele foi chamado por Jesus para receber certas revelações que ele mesmo não descreveu, amém? Mas que Deus quis mostrar por meio de Jesus Cristo apenas a ele. Eu chamo isso de cosmovisão escatológica paulina. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu te indico esse vídeo que está aqui em cima. Ele vai tirar suas dúvidas com relação a isso, amém? Num segundo aspecto, nós temos que considerar que 1º e 2º Tessalonicenses estão numa espécie de faixa de Gaza, vamos dizer assim, do entendimento escatológico. Okay? É uma zona de conflito. São epístolas de alta sensibilidade escatológica, também, que pode levar tanto para uma escola quanto para outra. E assim nós veremos que resolvendo ou acompanhando esse problema que surgiu com relação ao arrebatamento, toda a subjacência da epístola aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, que se complementam em conteúdo, ela vai se resolver naturalmente e não precisa nada de teorizar acerca das hipóteses que possam ter levado os Tessalonicenses a essa conjectura ou Paulo a escrever certas coisas e deixar outras de fora. Amém, meus irmãos? Para isso nós vamos chamar agora a nossa vinhetinha básica, são 10 segundos, tempo mais que suficiente para você que não é inscrito se inscrever aqui embaixo, deixar também o seu like para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas e nós voltamos já. Muito bem, meus irmãos, vamos então trabalhar. O tema hoje é complicado, é um tema que tem muitas opiniões. Na verdade não seria nenhuma explicação, mas seria mesmo opinião. Tamanha a diversidade de significados que as pessoas conseguem, na verdade, arrumar para explicar a realidade que os tessalonicenses viviam, o que não reflete necessariamente a realidade deles àquela época. Amém? Portanto, eu chamo a atenção dos irmãos para uma correta compreensão, um estudo mais aprofundado da carta de Paulo ou das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, porque se nós estudarmos atentamente com relação ao arrebatamento, o problema dos irmãos tessalonicenses era único. Amém? O artigo aqui definido, ok? Era o problema, não eram os problemas. E creio seja aí essa a chave para nós compreendermos realmente o que se passava naquela ocasião, naquela cidade, que levou Paulo a destinar aí do seu tempo duas cartas para aquela igreja. Ok? Primeiro, nós temos que considerar então um contexto bem rápido. Eu não vou comentar sobre o livro, porque esse não é um vídeo, vamos dizer assim, de comentário, mas é um vídeo apenas de um assunto específico que nós estamos tratando. Ok? Nós vamos ver que as duas cartas, 1º e 2º Tessalonicenses, foram escritas por Paulo, Timóteo e Silvano. Paulo faz questão de identificar os três nessa carta. Se você conectar, a partir de 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1, onde Paulo estava na Grécia, quando enviou para lá Timóteo, você vai conectar exatamente com o que você já sabe de Atos capítulo 17.
né? E naquela época Timóteo foi para lá com Silas, ok? Mas isso não vem ao caso agora. O fato é que uma coisa é uma pessoa só escrever, outra coisa são 3 pessoas escrever um teor, ensinar um teor, e esse teor, essa orientação ser homogênea, ok? Vemos que Paulo, Silvano e Timóteo, portanto, estavam em alinhamento com relação à doutrina ensinada para os irmãos tessalonicenses. Okay? Isso é muito importante, principalmente considerando o fato de que Paulo era meio acima da média, né? Timóteo era seu filho e Silvano, né? Provavelmente tinha uma diferença, uma disparidade com relação aos outros 2. Okay? Ou seja, nós temos uma realidade na obra de Deus que pessoas são diferentes, né? Mas a graça de Deus, através da revelação de Jesus Cristo, estava alinhada. Tanto que Paulo fala em 2 ocasiões, sendo que na primeira ocasião, de 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, ele diz assim: porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja que a orientação, tanto passada por Timóteo, quanto por Silvano, quanto por Paulo, era de fato homogênea, né, e não precisava mais acrescentar nada. A segunda ocorrência que nós temos desse alinhamento, desta orientação homogênea que vinha dos 3 escritores, dos 3 tutores da igreja de Tessalônica, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5, que nos diz o seguinte: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, coisas não reveladas na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, principalmente com relação, né, a arrebatamento, segunda vinda de Cristo, grande tribulação, foram faladas aos irmãos, mas não relatadas por carta. Mas isso também reflete o fato de que os 3 escritores, os 3 tutores da igreja de Tessalônica tinham uma orientação homogênea. Ou seja, isso implica dizer, né, que a instrução que os tessalonicenses tinham era sadia e a igreja gozava de maturidade. Ok? Portanto, quando nós nos reportamos a um problema entre os irmãos, não é um problema rotineiro, como por exemplo em Coríntios, como por exemplo na Galácia. É um problema que seria aí um elefante branco, vamos dizer assim. É um problema que seria aí uma ocorrência peculiar, algo que até então não tinha sido discutido, ok? E não algo, né, que fazia parte da rotina dos irmãos. Amém? Portanto, desse plano de vista, vamos dizer assim, introdutório, nós podemos dizer que o que aconteceu em Tessalônica não tinha nada a ver com a instrução que os irmãos tinham e com a maturidade que a igreja gozava. Ok? E aí eu listei aqui, rapidamente, para o vídeo não ser muito longo, algumas coisas que poderiam talvez ser problema, né? Ser esse problema dos irmãos com relação ao arrebatamento. Eu quero adiantar que apenas um desses itens que eu coloquei aqui, que é a questão do testemunho, ela não está diretamente associado ao arrebatamento, mas está também indiretamente e é um problema. Ali era um probleminha que era peculiar da igreja de Tessalônica, a questão do testemunho. Mas mesmo assim não está diretamente associada à questão do arrebatamento. Mas vamos lá. E eu vou colocar eletronicamente aqui com um xizinho vermelho, aqueles que não forem, e com um Vzinho verde, aquele que for o problema, ok? Vamos lá então. Seria a perseguição esse problema dos irmãos tessalonicenses? Não seria, porque 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo fala de perseguição, ok? Vamos rapidamente, não convém, como não é o critério que nós estamos procurando, vamos passar por ele rapidamente. O problema dos irmãos tessalonicenses com arrebatamento era o conhecimento sobre arrebatamento? Não, porque Paulo foi revelado e revelou para eles também essa questão em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O problema dos irmãos tessalonicenses era a eternidade com Cristo? De maneira nenhuma. No verso 17 do capítulo 4, Paulo fala: estaremos sempre com o Senhor. Os irmãos tinham essa convicção. Amém? No capítulo 5 também ele complementa esse assunto. O problema dos irmãos tessalonicenses era a questão da ira de Deus, o significado da ira de Deus, o tempo da ira de Deus, se a igreja passaria pela ira de Deus? De maneira nenhuma. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, Paulo diz
Deus nos livra da ira vindoura. Eles tinham consciência do que era a ira de Deus. Capítulo 5, verso 9 da primeira epístola, Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo onde nós contra-argumentamos a argumentação de LED a respeito deste versículo, dessa referência, de um ponto de vista pós-tribulacionista, ok? 2 Tessalonicenses capítulo 1 também fala sobre isso, sobre a ira de Deus, sobre aqueles que provocam a ira da igreja, amém? O dia do Senhor, Paulo ensinou sobre isso? Ensinou, então não era um problema também. O problema dos irmãos tessalonicenses era a questão de salvação? Não poderia ser. Praticamente foi Paulo quem desbravou a questão da soteriologia, ainda que primeva naquela era da igreja, naquele tempo, né? Mas Paulo foi um dos que desbravaram, e com certeza comentou e compartilhou esses mistérios, como vemos, não só na carta aos Tessalonicenses, como também em Efésios e outras cartas, onde ele maravilhosamente fala desse mistério, como se referindo a Cristo, como se referindo ao Evangelho, como se referindo à igreja, o mistério de Deus. Amém? O problema da igreja de Tessalônica era a vinda do Senhor, a esperança da vinda do Senhor? De maneira nenhuma. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, Paulo tem até uma deixa, né, que Jesus vem, né, a vinda do Senhor com todos os seus santos. Portanto, com relação à vinda do Senhor, os tessalonicenses eram bem instruídos com isso e não tinha esse problema, ok? A iminência era um problema para os irmãos tessalonicenses com relação ao arrebatamento? Quando iria acontecer? Ao que tudo indica, não, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 6 ao verso 8, quando Paulo fala sobre a vigilância. Amém? O problema dos irmãos tessalonicenses era a realidade da grande tribulação, um período específico, não falando de tribulações, até porque em 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele fala de tribulações e também de tribulação, e muita gente, acredita, não sabe separar tribulações de tribulação, falando bobeiras por aí, né? Não era um problema, com certeza, para a igreja tessalônica. O trabalho, como já adiantamos aqui, né? O trabalho secular, a questão do testemunho para os que estão de fora, era um problema para os irmãos tessalonicenses? Era. Mas tinha relação com o arrebatamento? Não tinha relação. Eu coloquei aqui somente para dizer para os irmãos que a igreja não era 100% perfeita, né? Mas tinha o seu probleminha ali. Peculiarmente em Tessalônica tinha os irmãos que talvez por causa deste problema que ele tinha com o arrebatamento, uma questão indireta com o arrebatamento, talvez afetasse, ok, a questão dos irmãos aí não trabalhar para esperar a volta do Senhor Jesus, por pura falta de aprofundamento bíblico. Amém, irmãos? Não quer dizer que eles não tinham uma instrução sadia, não quer dizer que eles não tinham uma maturidade. Isso vai ficar bem claro quando nós encontramos de fato qual era o problema dos irmãos tessalonicenses com o arrebatamento, que vai nos remeter exatamente à questão dos privilégios que os vivos terão em relação aos mortos no já conhecido advento do arrebatamento da igreja, sendo, portanto, a última questão proposta nesse quadro esquemático e que remete exatamente um panorama onde há uma preocupação daqueles que esperam Jesus, segundo a esperança paulina, segundo a esperança do Evangelho, segundo a esperança bíblica, daqueles que já haviam partido para o Senhor até aquele exato momento em que os tutores da igreja, principalmente Paulo, tinham sido questionados com relação a esse acontecimento e a esse problema pontual. E esses privilégios dos vivos, como seriam aplicados àqueles que já morreram? Essa era uma dúvida, irmãos. É uma dúvida que pode ocorrer no dia a dia de um novo convertido, no dia a dia de um crente não aprofundado ainda. Não quer dizer com isso que ele não lê a Bíblia. São coisas que às vezes estão envoltas em mistérios que alguém preparado possa verdadeiramente explicar, ok? Mas que eles não tinham. Eles ficaram esmorecidos com relação a isso. E Paulo então escreve no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, para resolver esse problema com relação ao arrebatamento. Ele nos dá uma grande informação e a única informação que nós temos no Novo Testamento, basicamente, diretamente com relação ao arrebatamento, mas para resolver o problema dos irmãos, que eram a questão dos parentes mortos e esses privilégios. Esses privilégios, quando eles pararam para pensar em tudo que Paulo tinha explicado para eles, eles falaram: peraí, nós estamos vivos, né? Mas e os mortos, como é que fica?
Isso Paulo vai explicar no capítulo 4 da sua carta, que faz a distinção entre aqueles que não têm esperança e aqueles que têm esperança. E Paulo fala, não se entristeça com aqueles que não têm esperança. Amém? E que privilégios eram esses que os parentes aparentemente não tinham em relação àqueles irmãos vivos de Tessalônica? Bom, dentre eles podemos listar a ideia de ver o Senhor. Provavelmente eles perguntaram, peraí, nós veremos o Senhor, né? Paulo falou sobre a vinda do Senhor, Paulo falou sobre a salvação, Paulo falou sobre o livramento da ira de Deus, Paulo falou sobre a realidade da grande tribulação que nós não estaremos, da perseguição que será trocada depois por alegria, né? Paulo falou sobre tudo isso, né? Sobre o arrebatamento e como vai ficar nossos parentes mortos. Eles verão o Senhor também? Olha aí, irmãos, é uma pergunta, né, que sugere uma oportunidade de maior crescimento. Amém? É uma pergunta de alguém que não está querendo tentar Deus, mas sim se aprofundar mais no conhecimento. Amém? E eles perguntaram em segundo lugar, com relação à transformação. Paulo dá a informação no capítulo 4 de que nós seremos transformados. Provavelmente Paulo já tinha falado para eles sobre isso. E a questão dos privilégios e a dúvida que eles tinham para continuar tendo esperança é: nós vivos seremos transformados através, né, do quarto estágio, do quarto pilar da salvação, que é a redenção, ou a glorificação, ou a incorruptibilidade, como Paulo vai nominar lá em 1 Coríntios capítulo 15. E os mortos, como é que serão transformados? Eles vão virar pó. Né? Como é que isso vai acontecer? E Paulo vai explicar no verso 14 que quando Jesus vier do céu, olha que maravilha, quando Jesus vier do céu buscar a igreja, uma ação, né, do arrebatamento, uma ação passiva de Jesus, porque ele fala que primeiro haverá, né, dada a ordem, né, voz de arcanjo e trombeta de Deus, depois Jesus desce. Né? E o que vai acontecer? Jesus já vem trazendo os mortos com ele até as nuvens e nós subiremos até as nuvens onde todos seremos transformados. Amém, irmãos? Paulo vai explicar. Mas eles tinham essa questão, eles tinham essa dúvida sobre a transformação dos parentes mortos. E em terceiro lugar, eles tinham dúvida com os privilégios, que Paulo tinha explicado o significado da ira de Deus, tinha explicado a diferença da perseguição, da realidade da grande tribulação, que a igreja não tinha sido, né, destinada para a ira, mas para a aquisição da salvação. Mas e os mortos? Como eles poderiam ser livres da ira? Porque eles estavam mortos simplesmente? O que ia acontecer com eles depois? Se eles não fossem ver o Senhor, provavelmente eles iam provar da ira do Senhor no juízo final ou alguma coisa parecida, né? Paulo então vai explicar para eles com relação a isso. Amém, irmãos? Esse item especial, ele vai nos provar que, na verdade, em primeiro lugar, Paulo não esperava que a igreja passasse pela grande tribulação. Isso fica bem claro, né, quando ele explica a diferença entre perseguições, ira de Deus e a realidade da grande tribulação. E em segundo lugar, se Paulo soubesse, de acordo com Dwight Pentecost, um grande escatólogo dispensacionalista, se ele soubesse, ou qualquer outro dos apóstolos soubesse que a igreja passaria pela grande tribulação, em primeiro lugar, eles iriam dar um suporte para a igreja, para se comportar diante da grande tribulação. Nós vemos que a palavra de Deus, ela cita a realidade da grande tribulação abundantemente, desde Jesus até João no livro de Apocalipse. Mas em nenhum momento se pode afirmar diretamente através de um escrito bíblico que a igreja passará pela grande tribulação. O máximo que se consegue é fazer ilações acerca disso. E em segundo lugar, se Paulo cresce que a igreja ia passar pela grande tribulação, e eu vou deixar aqui uma citação de Dwight Pentecost acerca disso, Paulo ia bendizer os crentes, os parentes mortos. Por quê? Porque com certeza seriam livres da ira, mas Paulo nada explica sobre a liberdade da ira para os parentes mortos, a não ser pelo fato de que eles ressuscitarão com Cristo em bendita esperança quando do aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, morrer salvo é muito melhor do que passar por qualquer tipo de realidade que a grande tribulação, o período da grande tribulação, possa promover. Portanto, o grande erro que as pessoas fazem ao interpretar Tessalonicenses, as duas epístolas, o primeiro seria não diferenciar grande tribulação, o período que Jesus profetizou baseado em Daniel, com perseguições do dia a dia que Paulo vai chamar lá de leve e momentânea tribulação.
Amém? E em segundo lugar, um dos grandes problemas na interpretação de Tessalonicenses, do ponto de vista principalmente pós-tribulacionista, é equiparar arrebatamento com o dia do Senhor e com a vinda do Senhor, né? E com outros aspectos, colocando todos eles dentro de um único e mesmo acontecimento. O que Paulo deixa bem claro que são expressões diferentes, são ocasiões diferentes e são tratativas diferentes para todos estes termos, para todas essas ocasiões. Amém, irmãos? Veja os irmãos, então, como o Pentecoste acerta em cheio com relação ao problema dos irmãos tessalonicenses com relação ao arrebatamento, quando ele comenta um ponto sobre o problema subjacente a Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, que é, na verdade, o centro, o epicentro deste problema. Os irmãos veem que 1º e 2º Tessalonicenses gira em torno, basicamente, né, de 1º Tessalonicenses capítulo 4, que vai responder acerca deste problema. Diz assim, Pentecoste. Os cristãos tessalônicos não ignoravam o fato da ressurreição. Tratava-se de algo muito bem estabelecido e não requeria apresentação nem defesa. E aí os irmãos vão se reportar ao alinhamento que eles tinham, né, entre os tutores da igreja, principalmente em relação ao 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, onde Paulo certifica que eles não precisavam de acréscimo nenhum com relação à doutrina em relação a isso. Continuemos. O que provocou a revelação de Paulo foi a falta de compreensão deles acerca do relacionamento entre a ressurreição e os santos que haviam dormido em Cristo. Veja bem, irmãos, então a preocupação com eles era com os parentes, com os amigos, com os irmãos que estavam mortos. Como se dariam todos os privilégios que eles tinham enquanto vivos, que os mortos também teriam ou não teriam. Eles tinham uma dúvida, dúvida que gera crescimento. Amém, irmãos? Continuemos. Paulo escreve então não para ensinar-lhes a ressurreição, mas em vez disso, o fato de que no arrebatamento os vivos não teriam vantagem sobre os mortos em Cristo. É engraçado que quando Paulo escreve, né, sobre a transformação dos vivos, a ressurreição dos mortos, eles falam que os mortos ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque no verso 14 Cristo já vem trazendo eles. Amém, irmãos? Continuemos. Se os tessalonicenses acreditassem que a igreja passaria pela 70ª semana, se regozijariam por algum de seus irmãos terem escapado daquele período de sofrimento e estarem com o Senhor sem experimentar o derramamento de sua ira. Se a igreja fosse passar pela tribulação, seria melhor estar com o Senhor do que esperar os acontecimentos da 70ª semana. Eles estariam louvando ao Senhor pelos irmãos que foram poupados desse acontecimento, em vez de pensar que eles tivessem perdido algumas das bênçãos do Senhor. Esses cristãos evidentemente acreditavam que a igreja não passaria pela 70ª semana, e na expectativa do retorno de Cristo, lamentavam por seus irmãos a respeito de quem pensavam que perderiam a bênção do acontecimento. Amém, meus irmãos? Então, para sintetizar tudo que Pentecoste fala aqui, eu diria que provavelmente não seria um problema aos irmãos tessalonicenses sobre o arrebatamento, o fato da igreja passando pela grande tribulação, os irmãos ficarem preocupados com o privilégio de parentes mortos. Ok? Afinal, os privilégios seriam exatamente dos mortos. Se Paulo exorta aos irmãos que os mortos não ficarão em desvantagem, a única desvantagem que pode haver com relação ao arrebatamento era os crentes não verem o Senhor, era os crentes não serem transformados e era os crentes não serem livres da ira vindoura também. Amém, irmãos? Agora, se o arrebatamento fosse depois da grande tribulação, Paulo não estaria tratando de privilégios de vivos em relação aos mortos, e sim dos mortos em relação aos vivos. Porque com a igreja na grande tribulação, era bem melhor, diz Pentecoste, e eu concordo totalmente com ele, era melhor estar morto em Cristo, porque estaria livre da grande tribulação. Amém, meus irmãos? É simples assim, não tem complicação. O que complica muitas vezes a interpretação bíblica é nós desconsiderarmos o valor da orientação, o valor da revelação, ok? Muitas vezes não tendo maturidade e fechando os olhos para aquilo que a palavra de Deus quer dizer, quer nos comunicar acerca da vontade de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito bem, meus irmãos, puderam acompanhar em nosso raciocínio com relação à interpretação de
1º e 2º Tessalonicenses, especialmente 2º Tessalonicenses, em vista do primeiro que fala sobre o arrebatamento da igreja, ver qual era o problema de fato com relação ao arrebatamento na igreja tessalônica, tudo isso sob a ótica dispensacionalista, principalmente de Dwight Pentecost. Como você pôde observar, naturalmente o ímpeto que nós temos de querer provar certas coisas em nossas teorias acerca das Escrituras pode nos induzir, na verdade, a fechar os olhos para realidades que são patentes e contextualizações que são realmente aquilo que estava acontecendo no seio da igreja, o que pode ser tanto de mais quanto de menos e não refletir na realidade, a realidade das coisas. Dessa forma, nós podemos pontuar com precisão que a questão que surgiu em Tessalônica não foi sobre o tempo do arrebatamento, mas sim sobre os privilégios que o arrebatamento concederia hipoteticamente a uns e não concederia a outros. Amém? Isso, na verdade, deve nos despertar, irmãos, para o zelo da palavra e ainda mais, pelo compromisso de fazer as perguntas certas, amém? Fazer perguntas certas para o texto a fim de extrair o que o texto exatamente está querendo para a nossa edificação, para a nossa consolação e também para a nossa exortação. Essas premissas da palavra de Deus que trabalham a nossa vida visam nos cultivar a esperança, assim como aos Tessalonicenses, assim como ao próprio apóstolo Paulo, de esperar ao Senhor a qualquer momento e de estar para sempre com Ele, livre da ira, livre da tribulação. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se inscreva nesse canal, dá uma força pra gente, para que nós possamos aí continuar trabalhando com afinco para divulgar a palavra do Senhor e abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas também. Deixa o seu like também aqui embaixo para ajudar que esse vídeo seja impulsionado pelos mecanismos de busca do YouTube. Amém? Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma colocação, use o campo dos comentários para isso. Amém? E se puder também compartilhar com outras pessoas, é um serviço ao reino que você estará fazendo, abençoando outras vidas juntamente conosco. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.